Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à minha casa. Vamos para mais uma conversa com o seu amigo perito aqui. E com licença pessoal, para eu adentrar também a sua casa. Então, quero agradecer pela confiança, meu muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelos comentários que vocês fazem aqui nos nossos singelos vídeos, que eu faço com muito carinho mesmo, com muita atenção, com muita responsabilidade, tentando levar para vocês uma mensagem, pessoal, uma mensagem que realmente seja para aflorar sempre no domingo. E por que no domingo, professor? Porque o domingo é o primeiro dia da semana. Porque segunda já se chama o quê? Segundo. Terça-feira vem de terça, já é o terceiro dia. Quarta-feira vem de quarto. E assim sucessivamente. Lembrando que outros países, pessoal, chamam, obviamente, os dias da semana, como, por exemplo, Monday, que é em inglês, segunda-feira, não é? Dia da Lua, né? Aí, mas isso, claro, que eu tenho que gravar um vídeo para vocês explicando a simbologia desse momento, né, gente? Explicando exatamente os porquês dessa situação. Então, pessoal, desculpe, pessoal, tá bom? Saúde a todos nós. Então, não tem edição, vídeo, nada disso. Aqui é um bate-papo mesmo, como se a gente estivesse conversando. Bom, para aqueles que não me conhecem, professor Guilherme Prete, eu falo em nome aqui da Jus Expert, o melhor curso de perícia grafotécnica do Brasil. Por favor, gente, eu não falo isso da boca para fora. Eu peço a grande gentileza de que vocês comparem o nosso curso, o que oferecemos, eu, professor Rodrigo aqui, com os nossos colegas concorrentes. Professor, mas o senhor está chamando eles de colegas? Sim, pessoal, eu não vejo meus concorrentes como os meus inimigos. Muito pelo contrário. Eu vejo eles como pessoas que me ajudam demais. Porque quando você tem o parâmetro do que escolher, você não tem apenas uma coisa. Você tendo o parâmetro para escolher, isso é extraordinário. Porque você sempre vai optar por quê? Por aquele que te oferece um custo-benefício melhor. E modéstia à parte, a Jus Expert consegue te oferecer isso. Claro, agradamos a todos? Lógico que não. Mas eu noto, principalmente eu entro muito em contato com as pessoas que estão insatisfeitas, que graças a Deus são pouquíssimas. Mas eu entro em contato, aí sabe o que eu vejo? A pessoa conversando comigo depois, né, de uma boa conversa. Não, professor, eu que não fiz o curso direito, eu que não me cadastrei, eu que não corri atrás. No final, aqui no frigir dos ovos, nós sempre terminamos bem e começamos ali uma nova relação. Então, quantos alunos desse que estavam desanimados, com problemas pessoais, mas não conseguiam enxergar que o problema era dele. E não o problema era do curso. Isso, gente, eu não falo só em nome do nosso curso, mas eu falo isso em nome de todos os cursos. Quantos alunos meus da faculdade, por exemplo, estão lá, essa faculdade não está com nada, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente conversa com o aluno. Aí depois eu descobri que ele está se separando da esposa ou do marido, ou alguém morreu recentemente da família, aquela coisa toda. E a pessoa consegue ver que o problema não é ali onde ele está, que aquele lugar só vai trazer coisas boas para ele. E que ele está desistindo apenas por uma questão interna. Então, muitas vezes, pessoal, quantos alunos meus que batiam de frente, que eram, entre aspas, inimigos, hoje, evidentemente, conseguiram enxergar que o nosso interesse aqui é apenas um, pessoal. Não é só vender curso, não é só vender diploma. Quem é meu aluno sabe muito bem disso. Aqui nós passamos o quê? Conhecimento. E acredito que isso já é um parâmetro, pessoal, para que você já possa, como oferecer o serviço de perito e de assistente técnico. Por quê? Existem muitos peritos? Nem tantos, mas existem. Existem muitos assistentes técnicos? Nem tanto, mas existem. Existem muitas faculdades? Existem. Existem muitos cursos? Existem. Existem muitos advogados? Existem. Então, o que nos difere do cliente nos procurar e não procurar a pessoa ao lado? Qualidade. E para você ter qualidade, é imprescindível que a gente tenha hoje, principalmente gente a esta época tão delicada, a humanização. É o tema do nosso bate-papo de hoje. Ou seja, a humanização, gente, ela é algo que vai fazer toda a diferença nas relações profissionais.
Quando você enxerga a humanização, você se depara com uma situação evidente e clara, mas assim, de uma forma muito coesa, de que você consegue se diferenciar das outras pessoas por ter essa questão de humanização. Eu vejo pessoas, sabe, que procuram o nosso curso e estão desesperadas pelo dinheiro. Eu entendo isso completamente, pessoal, porque realmente o dinheiro é algo importante para que a gente tenha nesta terra que estamos aqui, né, gente? Para que a gente possa ter a condição mínima de vida, tá bom? Dinheiro, claro, ela te traz dignidade? Não. O dinheiro, ele te traz condições para que você tenha uma vida mais confortável materialmente. Mas tem tantas pessoas que têm dinheiro, mas não são dignas. Concorda comigo? Ou seja, você tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e que não são dignas, que conseguiram esse dinheiro através de situações muito complicadas. Então, diante dessa situação, o primeiro passo para você ter uma profissão, gente, que ela seja o quê? Coesa, uma profissão que ela seja realmente contínua, é que você tenha o quê? Dignidade. E a dignidade, ela se dá através da credibilidade. Veja, eu já atuo como advogado, gente, há praticamente 20 anos. Eu atuo como professor também, mais ou menos esse período, 19, 20 anos. Tá? Eu sou perito desde 2011, ou seja, 10 anos. E sou juiz arbitral também. Quantas pessoas, pessoal, eu poderia elencar aqui uma lista gigantesca de pessoas que passaram na minha vida como advogados, como professores, como juízes arbitrais e como peritos. Essas pessoas puderam ter até um momento de êxtase, um momento assim de uau, mas não se perduraram, porque não tinham dignidade, pessoal. Não tinham princípios. Não tinha exatamente essa situação de ordem fraterna. Quantos professores, colegas meus, que passaram por tantos lugares que eu já trabalhei, pessoal. Se eu for relatar para você aqui a quantidade de cursos preparatórios que eu já trabalhei, faculdades que eu já trabalhei, é gigantesca, é muito grande. Todos esses cursinhos, a grande maioria das faculdades eu já passei. E o que me fez ficar e o que me fez sair? O que me fez ficar é o local que dá credibilidade, pessoal. É um lugar que realmente vende para o aluno e entrega para o aluno aquilo que foi prometido. É por isso que eu fiz a relação profissional que eu tenho. Eu tenho uma relação pessoal de amizade mesmo, de amigo com o professor Rodrigo. Mas por que eu tenho uma relação profissional com ele? Porque eu sei que ele é digno. Eu sei que ele é honesto. Eu sei o que a gente prometer, a gente vai entregar. Porque é o nosso nome que está rolando. Então, por isso nós temos uma relação extremamente sólida. É imbatível. Ninguém consegue quebrar isso. E já tentaram, mas não consegue quebrar isso. Por quê? Porque quando você está com a verdade, isso é inquebrável, pessoal. Isso fica uno. É uma coisa única. Perfeito? Porque você tem um encontro de ideias. Veja, tem pessoas que têm apenas conveniência e outras são juntadas por afinidade. Exemplo, quantas sociedades eu já vi iniciando, dá até um boom, oba! E de repente, pá, ela quebra como se fosse um vidro caindo no chão. Porque as pessoas, essas que se ligaram, foi apenas por o que, gente? Conveniência. Sabe? Uma se aproveitando da outra. Quando você se junta com alguém, e isso é porque tem afinidade, e eu estou citando isso, o meu nome e o nome do professor Rodrigo, por afinidade, pode pegar esta bola que não é de vidro e sim de aço e bater quantas vezes quiser no chão. Ela nunca vai quebrar. Então, quando você faz uma coisa, pessoal, por afinidade e não apenas por conveniência, você terá ela praticamente para sempre. É por isso que eu estou há 20 anos no mercado e, graças a Deus, eu não tenho nenhuma mácula nesses 20 anos que possa ferir a minha imagem. E tantos outros colegas que já passaram nessa minha jornada, que eu vi começando e pumba, caindo, começando e pumba. Mas é uma história que se repete. A gente sabe exatamente onde eles acertam e onde eles erram. Então você que está começando agora, gente, ou você já está nessa jornada como perito judicial,
A primeira coisa que a gente fala aqui a você, é que você tem esses princípios extremamente sólidos. Porque se você tiver esses princípios, essa bola de aço extremamente sólida, ela é inquebrável. Ou seja, meus caros amigos, nada te abala. Então, o que eu sempre falo, quais são os seus princípios? Se você está apenas pelo dinheiro, não vai durar muito. Aí é apenas por conveniência. Você tem que estar aqui por convicção. Por convicção, por afinidade, pessoal. E não por conveniência. Conveniência é passageiro. Então, por exemplo, quantos alunos eu vejo começando, ganhando um dinheiro legal, mas nunca se sentem felizes? Porque não se encontraram. Então, qual que é o seu sentimento? Se seu sentimento for de justiça, se seu sentimento for de fraternidade, se o seu sentimento for de fazer querer o bem, você encontrou o lugar certo, porque a perícia serve para isso. Agora, se você está aqui só para ganhar dinheiro, e não importa de onde ele vem, isso não vai durar muito. Porque o mundo parece muito grande, só que ele é muito pequeno. E as redes sociais, pessoal, a internet, ela trouxe o quê? Uma dimensão muito menor do mundo. Hoje, antigamente, eu conversava com um grupo, sei lá, de 10, 20 pessoas presenciais. Chegou a ter 50, 100, vai. Ou palestras que eu já dei com 300 pessoas no auditório. Tá? Mas hoje a gente consegue abranger e ter uma quantidade gigantesca de pessoas que estão nos assistindo. Onde eu quero chegar, meus caros amigos? Que não importa a cidade que você esteja, o estado que você esteja. Se você fizer algo bom, isso vai reverberar para todos os lugares onde precisam de alguém naquele sentido. Porque a notícia corre, pessoal. A notícia corre. E a gente sabe exatamente quem vale a pena e quem não vale a pena. E quem não vale a pena, eu apenas não faço nada. A gente deixa de canto. Não chama para projetos. Quem vale a pena, a gente chama para projetos. Então, tendo esses princípios embasados, pessoal, fica muito evidente. Colega nosso, recentemente, tá certo? Fez o quê, pessoal? Aceitou um presentinho de uma determinada perícia. Ofereceram a ele. O que houve, pessoal? Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo do meio, né? Isso não chegou, obviamente, na imprensa e tal, mas todo mundo do meio ficou sabendo. Gente, já está na listinha. Esse fulano, jamais eu vou chamá-lo para fazer qualquer tipo de parceria. E era um bom perito. E era um perito razoável. Tá certo? Daria para fazer bons trabalhos. Mas não dá. Outras vezes, pessoal, a pessoa ela começa num grupo, né? Exemplo, grupo de alunos, a se destacar, enfim. E aí muitas vezes nós conversamos, né? Eu, professor Rodrigo, a equipe, falou, pô, essa pessoa aqui leva a gente para coisa, né? Podemos trazer aqui a pessoa para cá. Mas outras atitudes que ela toma, muitas vezes em grupos paralelos. Porque hoje é muito fácil, né, gente? Você criar um grupo paralelo de WhatsApp. Eu odeio grupos paralelos, pessoal. Por quê? Primeiro, só serve para as pessoas reclamarem. Segundo, as pessoas perdem um tempo absurdamente daquilo, escrevem suas incompetências porque aquela velha história de Freud, né? Quem fala mais do outro está falando mais de si mesmo, né? Quando Paulo fala de Pedro, eu conheço muito mais de Paulo do que de Pedro. Então quando a pessoa chega para mim e fala, professor, tal fulano é isso, 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 na essência ele é aquilo ali, cara. O que mais te incomoda nos outros é aquilo que você tem que mudar. Gente, é uma coisa que eu me policio constantemente. O que mais me incomoda em você é o meu maior defeito. Pode ter certeza disso. Então, quando a pessoa... Aí eu vejo a pessoa ir lá no grupo e sempre tem... graças a Deus, eu tenho muito mais amigos do que inimigos dessa vida. E aí a pessoa dá um print da tela e manda para nós, né? O que está sendo falado no grupo A, B, C, D. Ou numa página exclusiva de rede social. Tá? Pô, aquela pessoa que a gente até pensou em chamar para fazer parte da equipe, não tem condição nenhuma mais de ser chamada. Já perdeu totalmente a confiança. É aquela velha máxima, pessoal, ainda falando de humanização. Quando nós falamos de pessoas, nós somos pessoas medíocres. Quando nós falamos de coisas, nós somos pessoas normais. Quando nós falamos de ideias, nós estamos falando o quê? Aí sim, de pessoas especiais.
Então, vamos conversar, vamos falar sobre ideias. Se a gente fizer assim, o resultado será mais positivo. Sabe uma coisa, gente? Estava até conversando com o professor Rodrigo isso. A gente tem tanto aluno e a gente gostaria muito de receber dos alunos, gente, ideias, sugestões. Sabe assim, manda no privado, não precisa se expor não. E chama para fazer parceria. Sabe, ó, professor, tive uma ideia aqui, acredito eu que seja interessante para todos nós. Só que eu vou dar ideia e queria participar dela, se possível. Opa, manda. O que pode ser feito para que todos nós possamos crescer? São raríssimos os alunos que mandam isso, pessoal. Nossa, numa gama de, sei lá, 1000, 0,0 nada, entendeu? Isso é muito ruim, porque as pessoas, elas esperam e não são proativas. Então isso para nós, pessoal, é o que a gente procura. Então, dentro desta humanização, o primeiro passo, gente, eu quero chamar a atenção aqui de todos vocês, é a capacidade que nós temos de encontrar oportunidades. Porque tem pessoas, eu já vi em situações na faculdade, vou dar esse exemplo, de alunos que saíram da faculdade, olha só como tem pessoas que perdem tempo e energia à toa. Saíram da faculdade e aí ficou escrevendo nas redes sociais, falando assim, quando esta faculdade publicar alguma coisa na internet, eu vou escrever embaixo o que eu passei lá e para que outras pessoas não estudem naquele lugar. Só que a faculdade não fez nada demais. Né? A pessoa que teve culpa no cartório, né, enfim, não estava em dia com a sua mensalidade, não teve como fazer avaliação, obviamente, né? De contrato, prestação de serviço. E a pessoa ficou totalmente, né? Enfim, ao invés dela ficar, sei lá, mandando mensagens para clientes, futuros clientes, para poder ganhar dinheiro, ela fica o dia inteiro falando mal da faculdade na internet para que outras pessoas não estudem lá. Só que tem 50 pessoas que falam bem e só ela que fala mal. Então quem está errado, o mundo ou ela? Vocês entendem, pessoal? Então vamos guardar aqui as devidas proporções? Quantas vezes a gente entra numa discussão totalmente inócua num grupo de WhatsApp ou no Facebook falando mal ou bem da política? Aí você quer impor a tua opinião aos outros, dizendo que o político é bom, que o político é ruim. Vai mudar alguma coisa, pessoal? Não vai mudar. Eu tenho minha opinião política, da mesma maneira que eu tenho meu time de futebol, da mesma maneira que eu tenho a minha religião. Mas como eu usei o verbo, aqui eu usei a palavra possessiva, minha, meu, interno. Se você concorda, legal. Se você não concorda, legal também. Só não queira me impor a tua opinião na minha, que eu também não vou impor a minha opinião para você. Vocês entendem que a gente perde muito tempo à toa? Dizem que a vida é muito curta, né, pessoal? Ela não é curta. Deus é muito sábio, meu caro. Deus não faz as coisas à toa. A vida, o tamanho dela é ideal. Sei lá, quanto tempo de vida útil que nós temos, vai? Sei lá, vida útil, sei lá, 70 anos, 60, 70 anos. De vida ativa mesmo, trabalhando, efetivo, tá? Depois, é claro, você pode continuar trabalhando, mas num ritmo menor, não é? Você já produziu o que tinha que produzir na tua vida. Mas aí você fala, pô, passa tão rápido. Realmente isso eu concordo, passa rápido. Mas se a gente aproveitar cada momento em não gastar energia com coisas que não vão nos trazer nada, a vida é o suficiente, pessoal, para poder fazer aquilo que é necessário. É que a gente perde muito tempo, como por exemplo, discutindo em rede social. Não é verdade? Então, gente, para que isso? Então vamos focar naquilo que interessa. Por exemplo, outro ponto importante, né? A pressa. A pressa, gente, e a ansiedade é algo que prejudica demais. As pessoas sofrem demais por isso. Tem aluno que chega assim e me manda, professor, eu já fiz minha inscrição ontem e não fui nomeado ainda. Ô meu filho, isso aqui não é pãozinho não, meu filho. Que você põe no forno e sai daqui em 30 minutos. Tem aluno que realmente, nós temos exemplos de alunos que fizeram o cadastro no tribunal no domingo, à noite, e na segunda de manhã já foi nomeado. E tem alunos que fizeram o mesmo cadastro no domingo, e esperaram 3 meses e não foram nomeados. E tem o mesmo curso, o mesmo professor, o mesmo diploma, tudo. Mas porque essa pessoa é tão ansiosa, pessoal.
ela sofre tanto por antecipação que ela necessariamente bloqueia tudo de bom que poderia vir. Pessoal, é fazer aquilo que você pode fazer. Ponto. Fazer aquilo que você pode fazer. Ponto. Aí fica a critério, fica na mão de outras forças que vão nos ajudar aqui. Claríssimo isso a todos, pessoal? Então nós temos que ter esse autocontrole. É que eu até anotei aqui, pessoal. É o equilíbrio, entre a razão e a emoção. Né? Vitor Hugo tem um poema fantástico que ele fala sobre mulher, que ele fala a diferença entre homem e mulher. Se você quiser pesquisar depois, eu sempre peço para você pesquisar. Então pesquise. Vitor Hugo, A Mulher, tá bom? O nome do poema. E ele fala basicamente assim: o homem é razão, a mulher é emoção. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O homem está onde a terra termina e a mulher está onde o céu começa. Lindo, não? Porque a mulher é bela. A mulher está ligada com o divino. Gente, não é à toa que a deusa da justiça é uma mulher. Olha aqui no meu lado. Tá certo, gente? Porque ela que é a pontífice. Maria, para ter Jesus, não precisou sequer de homem. Qual a simbologia disso? Porque para que você tenha o divino, você tem que ter a figura feminina. Não é verdade? Ou seja, eu estou falando da diferença, pessoal, entre razão e emoção. Ou as pessoas são puramente razão, técnicas, mas são pessoas frias, geladas, sem brilho, totalmente apáticas. E você tem aquelas pessoas puramente emoção. A pessoa que é puramente emoção, gente, ela toma, assim, decisões impulsivas. Sabe, vai no shopping e compra aquele sapato. Vai no shopping e compra aquela bolsa. Vai no shopping e compra aquela gravata. Caríssima, e nunca vai usar aquela gravata. Nunca vai usar aquele sapato. Nunca vai usar aquela bolsa. Então não sabe o equilíbrio da balança, aproveitando a balança aqui, pegando emprestado da Tênis, da Deus da Justiça, não sabe exatamente o equilíbrio. Então, pessoal, nós temos que ter a razão e a emoção de forma equilibrada. É o que nós chamamos de coeficiente da inteligência, o QI, e o quociente emocional, o QE. Quantas pessoas inteligentes que não se dão bem na vida? Você já viu isso, não viu? Pô, fulano é inteligente para burro, mas não se dá bem na vida, porque age só com o coração. E você tem que tentar equilibrar o quê? Os dois, coração e cérebro. E isso na perícia, gente, é imprescindível. Por quê? Você tem que ser técnico, você tem que conhecer os termos, tem que usar lá a nossa tabela, tudo bonitinho, tudo certo, mas tem que entender o outro lado. Tem que entender a pessoa. Tem que entender o que ela está passando. E entender não para passar um pano no que está acontecendo. Não para aliviar essa pessoa de alguma coisa. Se ela fez coisa errada, ela tem que pagar também. Agora, se ela também está sendo iludida, contrariada, obviamente que você vai alegar isso. Mas para você entender os motivos pelos quais. Por quê? Eu vejo, gente, muitas perícias. Eu entro muito como assistente técnico, eu sempre falei isso para vocês. Minha atuação muito forte é como assistente técnico, né? Por uma questão puramente de escolha, tá certo? Puramente de escolha. E eu vejo muitas perícias, gente, que são técnicas, mas não tem nada de emoção. Não investigou absolutamente nada do que aquela pessoa tinha feito. Gente, é tão importante, pessoal, você ver e investigar o que aquela pessoa chegou naquele patamar, ou chegou naquele ponto que vocês não têm ideia. Você perguntou para a pessoa se ela tomou algum remédio? Se ela está passando por algum momento de estresse? Se ela está passando por alguma situação delicada na vida? Gente, isso é imprescindível para que você saiba a conotação de chegar aqui no resultado final de uma forma justa, de uma forma correta daquilo que efetivamente nós estamos vivendo. Desta feita, meus caros amigos, de uma forma muito bem clara a todos vocês, como que eu faço então, professor, para equilibrar a razão e a emoção? Aquela velha máxima que você sempre ouviu, mas talvez nunca tenha utilizado. Conte até 10 antes de tomar uma decisão.
Antes de mandar um e-mail um pouco mais agressivo, conte até 10, vai tomar um café, uma água. Perfeito? Antes. Talvez você não vai mandar um e-mail daquele jeito. Talvez você não vai falar para a pessoa daquela maneira. Pense antes de fazer e veja quais são as consequências. Ah, eu sou teimoso mesmo, meu jeito é assim. Então você vai sofrer para sempre. Boa sorte. Nunca vai dar certo. Tá certo? Desculpe. Agora, quando você pensa, pondera, você fala, se eu tomar tal atitude, o que pode acontecer? Isso, isso, isso. E se eu fizer tal atitude, o que pode acontecer? Isso, 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 isso. Então você se encontra, você se acha, tá certo? Dentro da melhor decisão. E professor, qual que é sempre a melhor decisão a ser tomada? A melhor decisão a ser tomada, pessoal, é aquela que não seja só boa para mim, mas aquela decisão que seja boa para todos. Então, quando você tiver em dúvida numa decisão, seja ela qual for, pessoal, pode ser na perícia, pode ser no seu trabalho, pode ser na tua vida pessoal. Qual que é a melhor decisão para todos? Isso é humanizar, pessoal. Isso é humanizar. Meu Deus do céu, então eu vejo esses peritos super técnicos, mas só vem falta experiência na vida também, né? Pessoas que praticamente nunca saíram da asinha, né, do papai, enfim. Então são pessoas, ou da mamãe, então, ou seja, nunca saíram da asa, né? Nunca pegaram, sei lá, o metrô aqui da Sé, que é de São Paulo, sabe o que eu estou falando? Nunca pegaram o metrô da Sé aqui às 6 horas da tarde. Não ter, né? Numa sexta-feira. Não sabe qual que é a pegada. Tá certo? Então, gente, enfim, falta essa experiência. Então a pessoa é técnica, mas isso não dá resultado, pessoal. Sempre bate na mesma tecla e está evidente que são pessoas extremamente infelizes. Quantos professores eu já vi, gente? Nossa! Muito técnicos, bons, só que tinha uma tristeza existencial enorme, porque eles não se encontravam. Gente, e a gente tenta conversar, mas não conseguem se encontrar, tá bom? Porque só usa o que? A razão, e não coloca aquela pitadinha de emoção, que é o quê? Se colocar no lugar da pessoa, tá? Outro ponto importante, qual que é o meu medo do copia e cola? Por que eu sou chato? Desculpa, eu sou mesmo. Porque eu sou chato e quando o aluno me faz uma pergunta, eu peço que ele pesquise, para que ele saia do modo robô. Gente, a coisa que eu mais vejo hoje, eu não sei que raio que está acontecendo, acho que tem até influência do Google. Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente vai no Google e pesquisa, né? Quem faz isso até que é bom. Agora, dura aquelas pessoas que têm até preguiça de fazer isso. E ficam perguntando para os outros o que eles devem fazer. Gente, eu estava na fila né, certa feita, e eu estava, sabe, fila de banco é algo que é muito filosófico, né? Aí a gente acaba ouvindo, né, o que as pessoas falam, tá? Não tem jeito. E uma pessoa falando, não, porque eu era para fazer tal profissão e não fiz porque meu pai pediu tal coisa. Depois eu ia fazer tal coisa e não fiz, e fiz outra, porque minha mulher pediu isso, isso, isso. Depois eu ia fazer tal coisa e não fiz, porque meus filhos. E o fulano lá começou a relatar, pessoal, tantas coisas que ele queria fazer e não fez, porque os outros o influenciaram. Meu Deus, eu fiquei pensando na fila, eu falei, até que ponto que esse homem é ele mesmo? Ou ele é fruto dos outros? Porque ele foi apenas uma marionete. Ele nunca pôde se encontrar. Eu jamais quero ser como esse homem. Claro que eu não falei isso para ele, tá certo, senhores? Mas saí com essa concepção dessa fila de banco, né? Ouvindo essa história. Então, meus caros, até que ponto, né, que você está fazendo algo que é por você? Eu vejo muitos alunos meus dizer assim, professor, eu não vou seguir carreira de perito. Aí depois de muita conversa, por quê? Porque o meu pai acha que não é bom, minha mãe, meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha, meu esposo. Me dá uma pena isso, pessoal. Porque a pessoa ela não tem nem autonomia para escolher o que ela quer. E fica na mão dos outros, bicho.
e fica na mão dos outros. Então, esse é o típico robozinho, que é comandado através do quê? Pelos outros, e nunca atende por si mesmo. Então, por que eu peço para você pesquisar? Eu peço para você pesquisar pelo simples fato, meu caro amigo e amiga, de que você encontre a tua opinião em virtude das informações que você está pesquisando e não leve uma informação que é dada por alguém. Ah, mas o senhor é meu professor, o que o senhor falou está falado. Não, eu não sou o dono da verdade. Eu também tenho minhas falhas. E eu tenho uma concepção de vida sobre aquilo. Talvez a tua concepção e a tua educação que você teve é diferente da minha. Eu não estou certo e nem errado. Nem você está certo nem você está errado. Mas nós temos opiniões diferentes pela cultura que nós tivemos. Cultura que eu digo de onde crescemos, de onde estudamos e a visão que nós temos de mundo. Então eu não quero impor a minha opinião sobre de ninguém. Isso me incomoda, pessoal. Me incomoda muito. Porque eu prefiro que a pessoa pesquise, que ela saia do modo robô. Copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Isso tudo que ela faz é modelinho pronto. Então, eu sei que nas relações de trabalho, eu posso falar dessa área com uma certa tranquilidade, que eu já estou há 20 anos. Nas relações de trabalho, é um bando de robozinho. Sabe? Aquela galerinha que chega 8 horas da manhã, vai até o meio-dia, almoça até 1 hora, sai às 5. Pronto. Todo dia a mesma coisa. Não acontece nada de novo. Nada flui além disso. E passa a vida inteira nessa. Como se fosse algo normal. Aí me pergunta, professor, os robôs já venceram? Os robôs vão vencer? Eles já venceram. Lembra aquele filme Exterminador do Futuro? Schwarzenegger? Eu adoro. Aquela coleção de filmes. Os robôs já venceram, pessoal. Porque muitos seres humanos são robôs, cara. São robôs. Essa semana que passou, não foi o dia dos finados, terça-feira, feriado? Muito bem. Aí a gente sempre pensa nos mortos, né? Posso te dar uma frase para você refletir, já que o tema é humanização hoje? Se você pudesse escolher alguém que já se foi, que já morreu, para almoçar, quem que você chamaria? Você sempre tem alguém, não tem? Normalmente nós sempre temos alguém. Se você não tiver, algo de muito errado tem com você. Mas normalmente a gente tem uma pessoa que nós gostaríamos. Ótimo. Agora deixa eu fazer essa pergunta diferentemente. Com quem você gostaria de almoçar agora que está vivo? Que está viva? Então deixa a pessoa morrer primeiro, para que você tenha a vontade de almoçar ou jantar com ela. Você entende? Claro que nós temos a lembrança daqueles que foram, de todos aqueles que foram, nossos antepassados, que toda essa linha chegou hoje aqui e a gente dá continuidade nessa linha. Somos apenas uma passagem de que possamos todos nós voltar ao Pai, voltar obviamente ao Divino, voltar a Deus. Mas, amados, não deixe a pessoa morrer primeiro, para poder ter esse sentimento, eu deveria ter passeado mais, eu deveria ter, parece aquela música do Titãs, né? Deveria ter aproveitado mais, epitáfio, né? Que nada mais é do que a pedra que é colocada sobre o túmulo. Então, ou seja, pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui de todos vocês? Não deixe as coisas passarem. Haja por si mesmo. Então saia do modo robozinho, entendeu? Como assim, professor, sair do modo robô? Tente fazer coisas que é da sua consciência e não que é imposto. Sabe? Não que é imposto. Ah, professor, mas sabe, dizem que é tão difícil a perícia. Vamos usar o exemplo da perícia que eu estou dizendo, né? Estou aqui no nome da escola, né? Dizem que a perícia é tão difícil, professor. Dizem aquelas pessoas que não querem te ver crescer. Acorda. Você não consegue ver que não tem pessoas que não querem te ver crescer? E ficam colocando empecilhos, obstáculos em tudo? Essas pessoas têm de se afastar. E normalmente são pessoas muito próximas a você. Não discuta, não é isso que eu estou pedindo. Não conflita. Apenas ouça. Sim. Gente, simplesmente não acolha aquilo. Outra.
Quantas vezes, desde criança, nós fomos mais ou menos taxados pelos nossos pais? É o bonitinho ou a bonitinha, o arteiro ou arteira, o inteligente ou a inteligente. Então tem pessoas que, por exemplo, eram taxados de alguma coisa quando crianças, e quando chega na fase adulta, quer demonstrar que não era aquilo. E fica lutando e não sabe por que está lutando. Engraçado isso, né? Vários alunos meus, aqui da JUS, da faculdade, do curso, a gente olha, a pessoa luta e não sabe o porquê que está lutando. Porque é um problema que está lá atrás, na infância. E não consegue ter essa conotação, porque não para de correr. Tá certo? Outro ponto, pessoal, que nós vivemos numa época de pós-Covid. O que seria pós-Covid, gente? Nós estamos falando de uma fase muito delicada que o mundo viveu, que é o Covid-19. Então nós estamos acompanhando aqui, gente, uma situação em que as pessoas estão muito sensíveis, estão com os nervos à flor da pele, por N motivos, por terem ficado trancadas, ou trancadas com pessoas que ela não gostava, ou trancadas de forma sozinhas, ou a incerteza do trabalho, questão financeira, ou situações em que a pessoa perdeu familiares em virtude do Covid. Né? Então nós encontramos pessoas hoje muito sensíveis. E pessoas que estão o que, gente? Não sabem do porquê que elas estão passando esse momento. Qual que é a chave para poder vencer esse momento, pessoal? Só tem apenas uma: se colocar no lugar da outra pessoa. Então, se você está fazendo uma perícia, veja que naquele processo a pessoa muitas vezes está jogando todas as suas fichas para poder se livrar daquele empréstimo que ela está dizendo que não foi dela, ou para ganhar uma indenização por danos morais. Então é importante que você faça o acolhimento, tá certo, gente, das pessoas que estão lhe procurando, para que você possa o quê? Não é passar a mão na cabeça, mas é pelo menos ouvir. A pessoa que muitas vezes, gente, ela fala o que ela está sentindo, muitas vezes ela descarrega, ela precisava daquilo. E talvez você, perito, naquele momento, é o sinônimo da deusa da justiça para ele, entendeu? Ou para ela. É como se ela estivesse falando com o juiz. Talvez 99% do que aquela pessoa falou, você não vai usar para nada. Mas você fala: muito obrigado pelos seus apontamentos, tudo será analisado. Boa sorte para o senhor, boa sorte para a senhora. Vocês entendem, pessoal, que esse acolhimento hoje, ele se faz extremamente necessário, mas disso vocês não tenham a menor dúvida. Pessoal, e como que eu faço, professor, para manter esse equilíbrio, que é muito importante? Porque na vida aparecem muitas situações que tentam tirar a gente desse trilho ou desse equilíbrio, não é? Gente, é sempre buscar o quê? A melhor forma e a melhor saída para todos. E lembrando que essas situações que aparecem para nós não foram situações que caíram no nosso colo. Foram situações que nós mesmos criamos. Então, se eu sou perito e tenho muitas nomeações, é porque eu plantei. Se eu sou perito e não tenho nomeações, é porque eu não plantei. Ou, se eu sou perito e não tenho nomeações, é porque eu não acreditei. Ou, se pessoa tem sucesso e não tem sucesso, porque uma soube lidar com a razão e a emoção, e a outra só razão ou só emoção. Então, cá para nós. Na maioria das vezes da sua vida, em que você saiu do, sei lá, é assim, chutou o pau da barraca, não teve consequências ruins? E tem pessoas que pensam o seguinte também, pensa comigo, que tem pessoas que brigam com todo mundo, no momento que vai comprar pão de manhã até a noite, ela resolve brigar com todo mundo. Ela briga e volta assim: ufa, eu descarreguei tudo aquilo que eu queria naquela pessoa. São pessoas vazias que fogem de si mesmas. A pessoa que briga, pessoal, a pessoa que vai
num conflito, que vai questionar alguma coisa, certo, gente? Sem motivo aparente, claro, ou sem situação nenhuma, são pessoas extremamente vazias. Eu noto isso pelas perguntas que eu recebo de muitas pessoas. Tá certo, gente? Desde quando eu me conheço como professor. Eu sei exatamente o perfil da pessoa pela forma que ela fez a pergunta. Tá certo, gente? Por exemplo, e isso é importante que vocês entendam, porque vocês vão receber os quesitos. Então eu vou dar um exemplo aqui nosso de perguntas. A forma como a pessoa me faz aquela pergunta, eu já sei que ela sabe a resposta. Sabe, ele só quer testar o meu conhecimento, como se eu tivesse nascido ontem. Aí você dá aquela resposta à altura e chega para lá definitivo naquela pessoa. Então essa é a primeira pessoa. Ou ela já pesquisou e tem a resposta e quer que você responda. Então é importante que na tua resposta você deixe claro isso também. Mesmo sabendo que você sabe a resposta, eu te daria a resposta. No artigo tal, no livro tal, diz isso, a resposta é essa. Quiser pesquisar, fique à vontade. Perfeito? Principalmente isso acontece, pessoal, em começo de carreira. Que as pessoas querem te testar muito. Com o tempo, não. Depois que você tiver um tempo de profissão, ninguém vem mais te apurrinhar, entendeu? Vem um ou outro perdido, mas a gente já chega para lá de forma muito fácil deles. Tá certo? Muito fácil. Mas esse é o primeiro ponto. Tá certo? Uma outra situação também, gente, que eu chamo a atenção de vocês, é que você saiba, pessoal, se deparar com os problemas. Porque a palavra inteligência vem de intelegens, ou seja, é escolher dentre. Então, o que é inteligente? O que é uma pessoa inteligente? Ah, é uma pessoa que sabe declamar um poema inteligente? Não, é uma pessoa que tem boa memória e tem boa interpretação. Ator não é inteligente. Desculpa, com todo respeito ao ator. Eu também fiz teatro. Ator não é inteligente. Ele pode ser, mas a função ator é boa memorização e improviso. Quando dá ainda. Ou aquele roteiro que você tem que seguir à risca. Sabe? Intelégeres, pessoal, vem de o quê? Escolher dentre. São várias situações que me são apresentadas. Qual que é a melhor saída? Sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. É só saber escolher aquela que vão ter menos efeitos nefastos a todos. Se tiver só efeitos bons, ótimo. Mas aquele que tem menos efeitos nefastos. E para poder fechar, pessoal, o convívio entre as pessoas. Saber pedir desculpas é um ato muito honroso, sabe? A elogiar as outras pessoas é um ato muito honroso. Não vou elogiar aquela pessoa, senão ela se acostuma. Que cabeça, hein? Ah, porque minha mãe falava assim, minha avó falava assim. Bom, ótimo, parabéns. Você está indo pela cabeça dos outros, não pela sua cabeça. Gente, elogiar os outros é um ato que nós temos de grandeza. Que a gente vê que a pessoa está fazendo algo bom. Eu adoro elogiar pessoas que me ajudaram. Eu adoro, gente, eu tenho contato com muitos dos meus professores e pessoas que trabalharam comigo. E até hoje eu os agradeço. Juro, ou pelo WhatsApp, ou em rede social. Se você acessar lá minha rede social do Facebook, vai ver lá. Obrigado, professor, tal, pela tua ajuda. Eu faço questão de fazer isso em público. Porque eu elogio, como eu sempre falo, e o Cortella, né? Copiou isso do Cortella, do Marcelo Cortella. O elogio se faz em público, pessoal. A correção se faz no individual. Então, diante desse contexto, meus caros amigos, eu faço questão de elogiar as pessoas que me trouxeram algo de bom. Porque isso vai motivá-las a continuar fazendo essa corrente do bem. Isso é genial, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra situação também que vai te abrir portas, meus caros amigos, é o que? Chamar para efetuais parcerias. Parcerias não apenas em sentido financeiro, mas de ajuda também. Isso vai te abrir portas e vai te dar uma conotação muito maior. Tá bom? Outro ponto também, pessoal, até uma frase que está no meu WhatsApp, que eu deixei a semana, toda semana, né? Cada 15 dias eu mudo minha frase do WhatsApp, que não é para os outros verem, é para eu ver. É a mesma coisa perfume. Eu uso perfume para os outros, eu uso perfume para mim, porque eu gosto de sentir o cheiro do perfume. Perfeito? Não é pelos outros que eu faço isso, é por mim, tá bom?
Olha só, a frase que eu estou usando no meu WhatsApp é do Bhavata Gita, que é para quem não sabe, é aquela música Gita do Raul Seixas, que ele buscou isso de um livro indiano que chama Bhavata Gita, que fala mais ou menos assim, que a mente desordenada é o seu maior inimigo. A mente desordenada é o seu maior inimigo. Gente, se você ordenar as tuas ideias, você será o quê? O cavaleiro, gente. Ali, a pessoa que está comandando. Você tem a direção da tua vida. Você sabe para onde você quer ir. Meu caso, eu sempre procuro o quê, pessoal? A justiça e a fraternidade. Qualquer coisa que saia desse caminho não é o meu caminho. Eu não vou aceitar. Porque o meu caminho, a minha reta é justiça e fraternidade. É esse aqui. Eu não vou sair fora do caminho. E muitas vezes são questões tentadoras. Que é muito fácil sair da fraternidade e da justiça. Gente, eu já comentei isso com vocês. Eu já recebi recebi propostas de tudo que vocês possam imaginar. Para fazer um laudo favorável ou não àquela pessoa. Tudo que você possa imaginar. Isso, tudo que está passando pela sua cabeça, eu poderia te dar um exemplo. Bens materiais, enfim, de tudo que você possa imaginar. Dá vontade de pegar? Claro que dá. Dizer que não é mentira. Lógico que dá. É fácil, tá na mão. Tá na minha mão aqui a coisa. Mas eu não sou bobo. Tá bom? Não sou bobo. E também não quero acarretar um karma para mim. Tá certo, gente? Um karma que seja... Eu vou ter que pagar isso de alguma maneira. Perfeito? Eu não tô afim de ficar com uma dívida. De pegar esse boleto com juros e correção altíssimo. Porque... o ato que você faz nefasto, meu caro amigo, eu te garanto uma coisa. Ele vem um boleto com juros e correção monetária. Pode botar fé. Ah, vem. É a coisa que eu mais vi, gente, na minha vida. Pessoas que fazem esse tipo de pegada e o boleto